Então, nós estamos aqui hoje para falar dos nossos queridos pretos velhos, essa falange de umbanda abençoada de nossos pais e mães velhas. Primeiramente, eu quero pedir agô a toda a nossa ancestralidade, agô a todos os pretos velhos de origem iorubá, de origem angolana, de origem do Daomé, de origem de Moçambique, de origem da Costa do Marfim, da Guiné, de origem de Cambinda, de origem do Congo. Eu peço licença para falar em seu nome, eu peço licença aos nossos pais e mães velhos, eu peço licença ao meu babá, pai Luiz do Omolu, para estar aqui falando em nome das santas almas benditas e sagradas que na Umbanda reconhecemos como os nossos pretos velhos. Bom, antes de falar dos nossos queridos pretos velhos, eu quero deixar aqui bem claro que a nossa intenção aqui é trazer um resgate histórico e trazer também uma consciência de como nós vemos e a nossa experiência dentro da nossa casa de Umbanda. Não existe uma intenção nenhuma de falar que é assim ou ser assado e que tem que ser assim, correto? A Umbanda ela não foi uma religião codificada e existe um motivo para isso. Cada terreiro tem, claro, os seus fundamentos, você vai ver os fundamentos que se convergem. Você tem um olhar para os fundamentos que se conversam. Mas cada terreiro vem da bagagem do pai de santo, vem da bagagem do guia mentor dessa casa. Então nós não estamos aqui, hora nenhuma, com nenhuma intenção de falar que é isso ou assado. Então eu já quero deixar aqui os meus respeitos, o meu mojubá, para todo aquele que faz essa Umbanda linda trabalhar, e que traz essa linha das almas, e que é uma das bases de nossa Umbanda querida, que são a falange das almas benditas e sagradas, trazendo a orientação, despertando a fé, trazendo o amor e tudo que eles representam. Então, com essa introdução, nós vamos então começar falando sobre a diáspora da África, não só em relação ao Brasil, a gente vai ficar mais no Brasil, mas a Inglaterra, as ilhas do Caribe e em todo o mundo. O Brasil ele recebe, em 1539, ele recebe a primeira leva de escravos em seus portos. Foram escravos mais ou menos de cultura banto, Congo, Angola, Costa do Marfim, Moçambique, e esses escravos desceram nos portos de Pernambuco, Recife, não é? Desceram também em Maranhão, e desceram também no Rio de Janeiro. A ideia naquela época que eles trabalhassem na cana-de-açúcar, e depois veio os cafezais, e depois veio também a exploração do minério. Foram mais de 8 milhões de escravos nessa trajetória e que chegaram no Brasil para trabalhar, seja no canavial, seja no cafezal, ou que fosse então nas minas de ouro, nas minas de minério no Brasil. Quando o Brasil ele teve quase 400 anos de mercado negro, de mercado escravo, e você vê já no final do século XIX, né, chega, segundo Pierre Verger, na Baía de São Salvador, os negros Nagô, os negros de cultura iorubá que saíram ali do Porto de Lago. Então você vai contar aí, segundo Pierre Verger, porque os dados históricos falam que foi 1.200.000. Isso no último século da escravatura. Mas fala Pierre Verger que chegou até ser 1.400.000, que se aportaram no porto de São Salvador, Bahia. E segundo mesmo Pierre Verger, mais de 200.000 escravos morreram então na travessia. Por isso que os negros chamavam o mar de Calunga, que para nós tem o mesmo significado do cemitério, a Calunga Grande. Muitos negros não conseguiram sobreviver a essa travessia. E esses negros vieram, seja da Angola, de Moçambique, da Guiné, do Congo, da cultura iorubá, eles trouxeram consigo a cultura de seus orixás, a cultura dos seus ancestrais. E aí chega no Brasil, tiveram que ser catequizados pela Igreja Católica, infelizmente, mas os motivos a gente não vai julgar, os caminhos traçados por Deus. A Igreja Católica na época julgou que o negro não tinha alma, e o índio também não tinha alma. Então, por isso mesmo, eles poderiam ser escravizados. Mas teve aquele fator de educação, de catequização do negro. E mostrar ao negro
a filosofia de Jesus através da Igreja Católica. Então eles absorveram isso muito bem. Quando foi um domingo no dia 13 de maio, no Rio de Janeiro de 1988, foi quando a princesa Isabel, com o Senado brasileiro, declara então a libertação dos escravos. Infelizmente, esse mercado ele seguiu ainda o que a gente chama de mercado negro. Muitos senhores de fazenda e nos interiores do Brasil afora, seja do Maranhão ao sul, no Rio Grande do Sul, muitos senhores de engenho falaram, não, essa lei aqui não chega, eu sou o coronel, eu sou o senhor. Mas foi em 1888 que a princesa Isabel declara então a liberdade dos escravos. Se você for ver, foi ontem, não é? Então, começa isso tudo porque o negro ele traz essa visão do seu orixá, mas principalmente a cultura banto, não a cultura iorubá, que foi a última que chegou no Brasil. Todo povo de cultura banto, ele tinha na sua liturgia, na sua crença, o culto ao seu ancestral. Embora a cultura iorubá também cultua, mas não vai cultuar o Egum, a não ser os cultos de Babá Egum, correto? Mas a cultura banto, ela cultuava isso na vivência da família. Então você vai pegar no Rio de Janeiro, e depois isso foi para os interiores da vida, a cultura banto, Angola, Congo, Moçambique, eles tinham esse hábito de cultuar o Egum. Então uma contenda na família, a família tá se desentendendo, as coisas não estão no lugar, um brigou com o outro. Então eles tinham essa cultura de que alguém ia ter condição, um médium, não é? Ia ter condição de receber esse antepassado, seria um avô, seria uma bisavó, que ia descer e dar um esculacho em todo mundo. Vocês estão pensando o quê? Nós somos uma família, para de briga, para com isso. Então isso já era uma prática da cultura banto. O que gerou nas terras do Rio de Janeiro também o homolocô. Se você for ver as raízes da Umbanda, que são muito diversas, não é? Tem muito a ver com a cultura do homolocô, que foi estabelecida principalmente a macumba. A macumba hoje ela tem um outro nome, um outro significado. Eu vejo um trabalho ali na esquina, então isso é uma macumba. Isso pegou um outro significado. Mas a macumba no Rio de Janeiro se tomava o nome do próprio culto. Então o homolocô ele também trabalhava com seu ancestral, que vinha o bisavô, vinha o seu ancestro e ia dar um conselho ali para a família, essa coisa lá de casa. E aí o tempo passou, o Brasil ele absorve também a cultura kardecista, não é? Que vai trabalhar os espíritos. E aí você tem os espíritos errantes, os sofredores, os obsessores, e você também tem os mentores, que vinham para dar uma mensagem. Então, o espiritismo também trabalhava essa coisa de que um ser do outro plano vai descer e passar uma mensagem para nós, ou ser ajudado por nós. O Brasil ele já contava com o xamanismo, né? Toda a cultura indígena que também cultuava o seu ancestral. Todo o tronco tupi tinha um culto à sua ancestralidade, não só a Tupã, como Deus, né? Que ele tinha como Tupã, esse soberano de todas as coisas, mas ele cultuava os seus ancestrais. E você tem também no Brasil, que chega nesse momento colonial, ele foi uma terra de exílio por muitos anos. Então, como terra de exílio, ele recebeu ladrões, recebeu pessoas fora da lei, e segundo conta a história, ele recebe a primeira mulher branca depois de 80 anos de colonização, que eram prostitutas ou mulheres fora da lei. Então entra com isso tudo também a magia europeia. E isso tudo se mistura, correto? Quando da abolição, você teve vários escravos, porque você não vai contar, porque muita gente fala do Holocausto, não é? E que a gente não desmerece, a gente não minimiza, não é? Morreram 6 milhões de pessoas no Holocausto, com Hitler, entre não só o povo judeu, mas também pessoas de cor, pessoas que não eram consideradas uma raça ariana. Então muita gente fala dessa aberração que o planeta passou durante o Holocausto, que foram mais ou menos 6 milhões de pessoas. Olha, a escravatura, tá? Essa época da humanidade
foram quase 20 milhões de pessoas exportadas da sua terra para terras distantes para trabalhar duro. Então, seja no cafezal, seja na cana-de-açúcar, seja no minério, tá? Um negro no interior de Goiás, no interior de Minas, no interior do Rio, no interior de São Paulo, ele não durava mais de 8 anos, era um trabalho muito pesado. E mesmo na cana-de-açúcar, esse negro, se ele chegasse aos 40 anos, era muito. Então, como é que você fala assim, essa figura do preto velho, das mães velhas? Tudo bem que se você estudar o período colonial, os capatazes, o senhor da fazenda, ele ia escolher um negro para ser o reprodutor. Esse negro que seria o reprodutor era considerado como pai. Por que todo mundo chamava de pai? Porque ele era pai da maioria dos negros que nascia em cativeiro, que depois com a Lei Áurea, quem nascesse em terras brasileiras já nascia livre. Mas enfim, existe esse contexto também. Bom, o Brasil ele era rico nessa fenomenologia. Como eu disse, não só os índios nativos brasileiros, como os próprios negros, como o próprio branco e a própria Igreja Católica. Se você for olhar, essa coisa que na Umbanda a gente fala que segunda-feira é dia das almas, segunda-feira na Igreja Católica é dia das almas. Se você for pegar o histórico do cristianismo, e se você for estudar a própria Igreja Católica, até a própria história de Santa Catarina dizia assim: tudo que eu peço às almas elas me dão, e tudo que eu peço em favor dos outros elas também vão me favorecer. Existia esse culto das almas que, não sei se é coincidência ou não, porque dentro da Umbanda, a gente escuta muito assim: segunda-feira é dia das almas por causa do orixá Omulu. Foi consagrado nas casas de culto afro a segunda-feira de orixá Omulu. Então talvez, pode ser essa influência da igreja, talvez pode ser essa influência do candomblé, então que segunda-feira a gente se dedica às almas. Geralmente na Umbanda a gente fala que as almas trabalham, os pretos velhos, trabalham na frequência de Omulu ou de Nanã, que é a de transformação, é da sabedoria, nós vamos falar isso daqui um pouco. Mas você vai ver pretos velhos conforme a necessidade, conforme o trabalho, conforme a falange que ele representa, vir numa frequência de Ogum, vir numa frequência de Xangô. E quando a gente fala de Umbanda, quando a gente fala dessa entidade, não é? Porque o kardecismo vai chamar de espírito. O que é espírito? É aquele que desencarnou. Aquela pessoa que desencarna, segundo Allan Kardec, é um espírito. E cada um no seu grau de evolução, e cada um na esfera que vai competir ao seu grau de evolução. O que na Umbanda a gente chama de entidade, a entidade de Umbanda é aquele ser que não mais vivencia as paixões humanas. É aquele ser que desvencilhou das paixões humanas, então ele volta para ajudar os que aqui estão. Então existe entre o kardecismo e a Umbanda essa diferença entre alma, espírito e entidade. Entidade são as entidades de Umbanda, aquele ser que vem, seja na roupagem de um preto velho, de um caboclo, de uma criança, e ele vem atender os seus filhos que aqui estão. Bom, vai surgindo a Umbanda em todos os lugares, embora esse nome Umbanda, e aí conforme a tradição, conforme a raiz, uns vai dar um significado para esse nome, outros vai trazer outro, uns vai falar que vem do hinduísmo, a Umbandan, né, que é a ligação de tudo. Isso vai depender, mas a gente sabe, em estudos históricos, que a palavra Umbanda foi passada por Zélio de Moraes, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele tinha 17 anos, né, isso em 1908, não lembro, me desculpem, e aonde o Caboclo das Sete Encruzilhadas fala assim: esse é um trabalho de Umbanda. Esse nome Umbanda, ele sai da boca do Zélio de Moraes, incorporado com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas quem estava ali com ele? Pai Antônio, não é? O quanto os pretos velhos eles tiveram a ver com isso? Eu sou de uma cidade pequena, de Goiás, de Jussara, e eu conheci um terreiro em Goiânia da dona Iraci, que Deus a tenha, ela faleceu há muitos anos, um terreiro muito antigo da dona Iraci, chamada Casa de Pai João de Santa Helena. Então, como a história de dona Iraci, você vai ver no Brasil inteiro, em todo o Brasil você vai ver isso. A dona Iraci tinha uma fazenda com seu esposo e ela teve uma doença degenerativa. Então, ela sai da fazenda e vai para Goiânia, se interna.
e era uma doença degenerativa, ela estava muito mal, os médicos a desenganaram, e ela falava para o esposo, ela falava, tem um preto velho aqui comigo, chamado Pai João, ele diz que eu vou melhorar, e eu melhorando, ele diz que eu vou trabalhar com ele, e nós vamos ajudar muita gente. Esse terreiro ficava num setor lá em Goiânia, chamado Urias Magalhães. Então, Dona Iraci melhora da sua doença, ela faz o esposo vender a fazenda, ele comprou 3 apartamentos, eles moravam em um, alugou os outros 2, isso dava uma renda para eles, e ela comprou onde era o terreirinho dela, que eu tive a oportunidade de conhecer, quando criança. Então ela atendia lá segunda, quarta e sexta. Ela começava o atendimento 9 da manhã e terminava 11 da noite. As pessoas iam chegando por fila, era um salão só, então as pessoas vinham fazendo a fila e ia até lá com o Pai João de Santa Helena, que era o preto velho que trabalhava com ela, trabalhava em pé, e dali ele passava ela, porque simultâneo com ele, no cantinho do lado esquerdo em relação a ele, tinha ali baianos, dali pretos velhos, dali caboclos, dali Cosme e Damião, e ela ia passando as pessoas, trabalhou uma vida inteira. Mas tenta entender, né? 1950, 1970, não tinha internet. Eles só não chamavam isso de umbanda, mas lá estavam os nossos pretos velhos, correto? Embora essa palavra, umbanda, veio da boca desse jovem chamado Zélio de Moraes, com 17 anos de idade, através da incorporação do Caboclo Sete Encruzilhadas. O que a gente vê dentro das casas de umbanda? O que é o preto velho? O que representa um preto velho para todos nós? E quando você fala de umbanda, é impossível você não conectar com as almas, com os pretos velhos. Talvez não. Eu não estaria sentado aqui agora, fazendo esse vídeo, se não fosse os pretos velhos, se não fosse o Pai Joaquim, que trabalhava através do meu avô, eu tinha 9, 10 anos de idade, foi Pai Joaquim que me educou. Então, quando você vê num terreiro de umbanda, a incorporação que a umbanda utiliza, né? A incorporação daquele vovô, daquela vovó, e ele traz, não sei, uma bengala, e ele traz o seu cachimbinho, ou ele traz na sua mão um rosário de Nossa Senhora, se ele traz um terço, né? Ele está mostrando em sua metáfora, ele está mostrando no seu simbolismo, que ele traz toda essa cultura afro, mas ele traz todo o evangelho de Jesus, essa fé que ele herdou na época colonial do catolicismo, porque o evangelho, embora sem entrar nesse tema de como o catolicismo fez, a gente deixa isso por um canto, por um momento, mas vamos lembrar de Jesus, como foi apresentado Jesus a esse negro, e você vê nesse terreiro de umbanda, essa preta velha, que vem com esse rosário, que vem com esse terço na mão, conectando a fé, o sistema de crença, aonde às vezes calado, aquilo que traduz a paciência, aquilo que traduz a calma, a humildade. Você está no pé de um preto velho, ele ainda não falou, mas a pessoa se desarma, a pessoa se entrega, porque tem aquela ideia da minha vovó, aquela pessoa que me entende. E aí a pessoa fala, e o preto velho, com toda a paciência do mundo, ele escuta, e aí ele fala: ô Zifia, vós-me se há de vencer, tudo passa, não tem nada que não passa. E às vezes a pessoa está naquele momento que ela não acredita nela mas aquela preta velha acreditou em mim. Aquele preto velho, ele falou que eu vou vencer. Eu lembro, foi em Los Angeles, a minha esposa é psicoterapeuta e ela estava terminando o seu mestrado em terapia de família. Isso foi em Los Angeles, 2003. E eu já tinha terreiro, né, desde 99, lá em Los Angeles, e eu lembro que foi uma gira de pretos velhos, de atendimento, e eu estava trabalhando com Zé Pilintra, enquanto na sala atendia os pretos velhos. A Vanessa estava para pegar o seu mestrado em terapia de família, e o seu Zé chama ela, antes de começar a gira, e ele fala assim: minha filha, eu quero que você escolha uma preta velha que você se sente do lado do cambono, e eu não quero que você seja cambona, eu quero que você avalie os atendimentos com um olhar de uma psicóloga, com um olhar de uma terapeuta. Quando terminar tudo, você vem ter comigo que eu quero conversar com você. Então o seu Zé, ele fez essa experiência
então com quem é hoje a nossa mãe pequena, a Vanessa. Quando terminou toda a gira do atendimento, então a Vanessa vai ter com o seu Zé. E o seu Zé fala assim, o que a psicóloga viu? O que essa psicoterapeuta viu? Qual foi a resposta da Vanessa para o seu Zé Pilintra em 2003? Ela falou assim, seu Zé, o preto velho consegue fazer em menos de 2 minutos o que às vezes você precisa de 3 sessões de terapia, que é estabelecer o quê? A confiança. A pessoa ela só vai se abrir e a gente só vai conseguir trabalhar aquilo que a gente reconhece uma vez que ela confia. Como que uma preta velha ou um preto velho consegue fazer isso em minutos? Talvez antes de abrir a boca você vê que a pessoa se entregou, não é? E aí falando da mãe Vanessa, né? Hoje ela trabalha com Mãe Maria de Minas. Então o quanto é interessante esse respeito, essa humildade, esse carinho, tudo que traduz esse preto velho ou essa preta velha, nossos tios, né? Vô velho, preto velho, mãe velha, mães, tias, que vai conectar o quê? Essa sabedoria, essa paciência em te escutar e trazer uma mensagem dos seus corações ou do além. Então, lembrando de Mãe Maria de Minas, que é a preta velha que trabalha com a mãe Vanessa, né? Ela pede licença para a pessoa se ela pode benzer a pessoa. Ela pede assim, meu filho, eu posso rezar a você? Agora, olha a profundidade disso, porque olha a psicologia disso, porque no minuto que a pessoa fala assim, você pode me rezar? Então o consulente, a pessoa que está ali sentada, ela se abriu, ela deu permissão. Eu permito que você me benza, que você me reze. A outra coisa interessante, eu lembrei de Mãe Maria de Minas, que eu falei da Vanessa. Ela abraça a pessoa ali, e ela só solta a pessoa quando a pessoa respira. Quando ela vê que a pessoa respirou, que a pessoa soltou, aí ela começa então a conversar com a pessoa. Outra coisa tão profunda que você vê num atendimento de uma preta velha, de um preto velho. Esse convite, esteja aqui presente comigo. Vivemos num mundo tão conturbado, com tantos conflitos comportamentais, é a sobrevivência que não é fácil, é família, o mundo ele mudou. E quando você fala em ansiedade, depressão, esse mundo automático, esse mundo consumista que vivemos todos nós. E quando você está na frente daquele vovô do Congo, daquele pai Joaquim, e tudo isso que ele representa, esse convite, não é? Respira e venha para cá. Não é? E essa simbologia do vovô, a sabedoria, a paciência, a humildade que traz um preto velho, esse convite a uma mudança de comportamento, esse convite a uma mudança de consciência, que a Umbanda entrega para o ser através da sua vivência. Porque Umbanda, seja ela para o médium, ou seja ela para o consulente, é uma vivência, a pessoa está passando por uma vivência. E aquela mensagem, aquele simbolismo, aquele preto velho ali, ele está te trazendo um convite a você respirar, a você estar ali, a você avaliar o seu comportamento. E aí entrando né, essa mescla junto com essa fé católica, esse evangelho de Jesus, que é muito introspectivo, né? Um convite também à sua reforma íntima, um convite ao perdão, um convite à compreensão, um convite ao amor. Então essa vivência que a Umbanda vai te apresentar, através de uma experiência de o que é sentar com um preto velho, não é? Então não só o médium, os cavalos, como a gente diz na Umbanda, mas também o consulente passa por isso. Agora, abrindo um parêntese para falar dentro do terreiro, em relação aos médiuns, não é? Porque o médium, ele chega no terreiro de Umbanda, ele está desenvolvendo, então cria aquela ansiedade. Quem é minha preta velha? Como é que é o nome do meu preto velho? Aprenda com eles. Aprenda essa paciência, essa sabedoria com os seus próprios pretos velhos. Eles vão dizer se ele é de Moçambique, se ele é de Cambinda, se ele é do Congo, se ele é da Guiné, se ele é da Costa do Marfim, se ele é um negro iorubá, por que não?
se é uma mãe, se é uma tia, se é tio Francisco, se é pai Tomé, se é vovô do Congo, se é tia Chica da Costa. Aprenda com eles, vem com o tempo. Eles vão te dizer. Existe muito uma ansiedade dos filhos quando começa o seu processo de desenvolvimento. E isso atrapalha. Porque a gente fica, né, naquela ansiedade. E o meu vovô, a minha vovó é benzedeira, ela vai benzer com Guiné, com arruda, e vai riscar ponto, não vai riscar ponto, vai soltar a sua falange, qual é o ponto da minha preta velha, não é? O meu avô, ele trabalhou quase 50 anos com o pai Joaquim da Angola, que Deus o tenha, já faleceu, e eu tenho certeza que ele está nos braços de pai Joaquim, foi o pai Joaquim que me criou. Pai Joaquim não sabia riscar uma pemba. Pai Joaquim não sabia riscar um ponto, ele não sabia pegar numa bengala, ele não sabia pegar num cachimbo. O meu pai, ele trabalha com o pai Benedito, mesma maneira, não risca um ponto. Agora você vê o mesmo médium, porque o meu pai, o Paulo César, ele trabalha com um baiano que não começa a atender antes de riscar o seu ponto no chão. Ele risca o seu coqueiro, ele salda, ele firma para depois começar a atender. Então você vê o mesmo médium, personalidades diferentes atuando nesse mesmo médium. Por exemplo, no meu caso, eu tenho experiências. Eu trabalho com o vovô do Congo desde criança, desde novinho. Vovô do Congo, ele não começa a atender antes de riscar o seu ponto no chão, firmar a sua vela, e ele gosta do cafezinho dele, ele gosta do cachimbinho dele. Ao mesmo tempo, eu trabalho com o pai Miguel das Almas, que não risca ponto, não fuma cachimbo e não toma café. Ele vem, ele fala, ele conversa, é o mesmo médium, personalidades completamente diferentes. Agora, talvez você conheça pai Miguel das Almas em outro terreiro, num contexto completamente diferente, que risca o ponto, e aí eu entro numa outra história. Nesse desenvolvimento da Umbanda, principalmente ali na região do Rio de Janeiro, teve pais de santo na época que falaram assim, olha, existe os chefes de falanges na Umbanda, tá? Então vamos usar pai Joaquim, vovó Maria Conga, tá? Então existe chefe de falanges na Umbanda, que vão se subdividir em subfalanges, que são todas aquelas entidades que trabalham no nome do pai Joaquim. E se você pegar pai Joaquim, por exemplo, aí para tentar diferenciar um do outro, aí pai Joaquim da Angola, pai Joaquim da Cachoeira, pai Joaquim do Cruzeiro das Almas, pai Joaquim das Almas, pai Joaquim, e aí vai, tá? Pai Joaquim, e aí vai. Então, mostraram isso para a Umbanda, que você tem os chefes de falange, você tem as subfalanges, tá? Que são aqueles seres que trabalham no nome daquela mesma falange. Não quero ofender ninguém, não quero dizer que está errado, mas dentro da escola que eu fui criado, correto? Despreocupa disso. Quem é que vai garantir que aquele preto velho que está ali, que é a vovó Maria Conga, é a vovó Maria Conga, chefe de falange? Quem vai te garantir que ela não chama Eusa, ou Eleusa, ou Edilza, e está trabalhando na frequência e na falange de vovó Maria Conga? Sabemos que a escravidão, muitos negros pegaram, porque foi a maior, historicamente, não teve escravidão pior do que a escravidão africana. Os maltratos, o que passaram esses escravos. E muitos escravos usaram isso para a sua depuração. Perdoaram. Usaram essa fase nobre, porque para a alma foi nobre, para a sua transcendência. Quando um terreiro de Umbanda ele abre os seus trabalhos, não significa necessariamente que aquele preto velho foi um preto velho de senzala. Pode ser um ser, uma entidade que se chama Alberto, e que pega essa frequência de preto velho para atender dentro de um terreiro de Umbanda. Então daí que os filhos não precisam estar preocupados. Meu preto velho é chefe de falange? Meu preto velho, relaxa. Ele vai te passar. Ele vai te mostrar e ele vai mostrar como ele trabalha em você. Uma coisa muito interessante, tem um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, que se eu não estou enganado, se chama Loucura e Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, aonde ele mostra que um caso desobsessivo, Dr. Bezerra de Menezes pede à equipe que ele estava liderando que aquele tipo de desobsessão teria que ser desfeito numa casa de Umbanda.
E dentro do próprio livro Loucura e Desobsessão, nesse mesmo parágrafo, a Manuel Filomeno de Miranda retrata. Dr. Bezerra de Menezes pega a figura de uma preta velha, incorpora no médium dentro daquele terreiro para atuar naquele caso desobsessivo. Isso está no livro Loucura e Desobsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Então não é você... lembra aquela história antiga que você não analisa o frasco, mas o perfume que está dentro? Não é a forma, mas a mensagem, não é? Não foi Jesus que disse que uma árvore, você reconhece a árvore pelos frutos que ela dá? Que uma árvore boa só pode dar bons frutos, e uma árvore má não dá bons frutos e ela tem que ser cortada e lançada ao fogo? Então você vai reconhecer a vibração e a luz de uma entidade por aquilo que sai de dentro dela. E falando dos nossos pais e mães velhas, não é só a mensagem. Porque um preto velho na Umbanda, nossa, como é que eu vou explicar isso? Ele não tem que falar nada. O silêncio desse preto velho, quando ele está te escutando, quando ele dá aquela resmungadinha dele, ou se ele só balança a cabecinha dele ali, aquilo já é a cura, ele já te falou tudo. São os psicólogos, são os terapeutas da nossa querida Umbanda. E aí você vai ver pretos velhos que trabalham, como eu disse no início, em diferentes linhas, em diferentes vibrações. Você vai ver aquele preto velho que está trabalhando nessa frequência Omulu, nessa frequência Nanã, vão atuar na cura, mas vão atuar também no equilíbrio psicossomático do ser. Vão atuar principalmente nessa mudança de consciência, nessa mudança de comportamento, através do Evangelho de Jesus e tudo que ele traz, ou essa vovó benzedeira que enquanto te benze, te passa aquela mensagem edificante, te passa aquela mensagem que vai despertar o ser que habita em você. Quantas vezes eu escutei dos nossos pretos velhos que a função da mediunidade é nada mais, nada menos, essa vivência que a Umbanda apresenta, esse convite de um olhar diferente sobre isso que somos nós. A mediunidade na Umbanda, ela vem a despertar o ser eterno que habita em ti, desde que você acredite que naquele médium, naquele cavalo, está Pai Tomé, está Pai Tomás, está Pai Francisco, está Tio Chico, está Mãe Maria de Minas, está Vovó Maria Conga, Vovó Rita, Vovó Catarina, e aí vai, Vovó Ana da Angola. Quantas vezes a gente escutou isso? Que a função da mediunidade na Umbanda, sobretudo o que ela realiza, está em despertar o ser eterno que habita dentro de nós através dessa vivência que um preto velho vai lhe oferecer. Então, assim, agora, tanto para o consulente quanto para os médiums. O que isso quer dizer? Porque a gente está tão preso nas nossas necessidades, às vezes a gente é tão egoísta, correto? Ah, eu vou lá no terreiro porque eu quero arrumar isso. Ou até o próprio filho da casa. Ah, eu vou pedir para minha preta velha porque eu preciso arrumar isso. Isso não está do jeito que eu quero. O quanto os nossos sentimentos ainda estão nesse processo automático do egoísmo, daquilo que eu preciso agora. E aí eu entro nesse comércio, não é? Porque tem preto velho que trabalha com patuá, né? Não só as benzições. Então o pai Tobias vai me dar, o pai Jacó vai me dar esse patuá e isso vai me arrumar. Para e reflete que experiência que a Umbanda está te dando. Para e reflete, seja você filho de um preto velho, cavalo de um preto velho, ou se você seja um consulente que vai sentar no pé de um preto velho. O que significa isso? Essa paciência, essa humildade, essa sabedoria de estar presente. O quanto a gente ainda tem que aprender, principalmente na vida atual, que é uma vida muito agitada, com muita ansiedade, com muita coisa que nos consome a alma por falta de estar presentes. Então a Umbanda, ela vai trazer essa figura do preto velho no resgate de toda essa bagagem histórica que ele traz. A fé no seu orixá, a bendição com galinho de arruda, essa fé católica que talvez essa preta velha traz, o rosário de Nossa Senhora, nos evangelizando a alma. O quanto a gente precisa de internalizar e absorver dentro de nós o que significa realmente a presença de um preto velho em nossa frente.
E para os filhos das almas, as pessoas que vão em seus terreiros, gira de pretos velhos, por favor, como é que tem que estar a nossa cabeça antes de trazer em nossa coroa as santas almas benditas e sagradas? Como deve estar o nosso mundo mental? Tenta chegar mais cedo na sua casa de santo, faça as suas preces. Vai pedir a benção para o seu babá, vai bater cabeça no altar. Se você não tem tempo, chega muito em cima da hora depois do trabalho, enquanto dirige para o seu terreiro, vai cantando o ponto dos pretos velhos. O dia que você acordou, abre uma página do Minutos de Sabedoria, do Evangelho de Kardec, conforme a sua tradição, a própria Bíblia. Não importa. Como que tem que estar a alma de alguém que recebe um preto velho? Imagina. Esse ser que vai, através de você, passar uma mensagem que desperta o mundo. Como tem que estar esse aparelho? É um apelo que eu faço. Porque, de novo, não adianta chegar no terreiro de qualquer jeito e a cabeça agitada lá fora e salve as almas, adorei as almas, salve os pretos velhos e vamos chamar a vovó Cambinda. Como é que essa alma vai conectar? Como é que isso vai acontecer? Tenha respeito pelas almas que passam através de ti. Em preparar esse aparelho, pelo menos no dia de trabalho, porque a gente não é santo. Nós não somos perfeitos, nós temos um monte de defeitos e impedimentos que ainda estão nas nossas almas. Mas espera aí, é o dia de atender, é o dia de receber. Como é que deve ser o preparo mediúnico para que eu possa, então, através do meu corpo e do meu mundo psíquico, me associar a esse ser para que a psicofonia, a incorporação, então se dê. É com carinho que eu peço isso, tá? Porque a espiritualidade, ela se prepara. A espiritualidade já está pronta para atender. São os nossos guias e mentores da Umbanda. O aparelho é que tem que fazer a parte dele, não é? Vanessa, alguma coisa que eu falei dos pretos velhos, que às vezes... Porque assim, se eu for abrir para contar a história de pretos velhos, aí esse vídeo ele não vai acabar nunca, né? Eu tinha 9 anos de idade, meus pais moravam em outra cidade, que hoje é Tocantins, Colinas, e eu fui morar com meus avós lá em Jussara. Então meu avô o meu avô e minha avó e eu. E o meu avô ia no meu quarto ler Fonte Viva, ele lia também o Pão Nosso, né, livros kardecistas. Os meus avós, eles fundaram um centro kardecista de Jussara, e o outro, que é o Centro São Francisco de Assis, eles ajudaram a fundar. Toda a minha família era kardecista. Então, meu avô ia ler uma página do Fonte Viva ou do Pão Nosso comigo, mas o meu avô, ele tinha uma mediunidade impressionante. Ele tinha uma mediunidade mecânica tão grande que ele começava a rezar o Pai Nosso, incorporava o Pai Joaquim, passava 2 horas comigo. Quando o Pai Joaquim subia, ele continuava o Pai Nosso da onde ele parou. Ele não sabia que tinha incorporado, né? E às vezes era 2 da manhã, a minha avó vinha brava, sabe? Brigava com o Pai Joaquim, né? Ela falava: Pai Joaquim, esse menino tem que dormir, ele tem escola amanhã. Quantas noites? Toda noite. Horas e horas, horas e horas. Aí essa coisa, né? O quanto a entidade está conosco, né? Eu era novinho, eu tinha uns 15 anos. E aí, interior, a gente sai pra rua mais cedo. Hoje isso acabou, né? Muito perigo, muita coisa. Mas lá em Jussara é uma cidade de 15 mil habitantes. Você com 15 já ia para as festinhas, né? Aí eu fui para essa festinha. E eu lembro que eu fui para casa chateado, sabe? Porque antigamente, eu não sei se o mundo mudou, mas antigamente, eu não sou tão velho assim, mas falava ficar, né? Não beijei na boca de ninguém. E aí fui para essa festinha aí, né? Na caça, né? E, como diz, não fiquei com ninguém. Fui para casa todo amargurado. Como é que eu fui para a festa e não beijei na boca de menina nenhuma, né? Eu comigo mesmo, né? Chateado, né? Decepcionado. Aí fui dormir. Na semana seguinte fui ter com o Pai Joaquim. Aí Pai Joaquim fala assim: ô meu filho, não é porque você vai numa festinha que você tem que beijar na boca de uma menina. Mas eu morri de vergonha. Aí eu falei assim: Pai Joaquim, mas até na festinha o senhor está comigo? Aí ele disse assim: e aonde eu não estou contigo, meu filho? Isso é o preto velho. É aquele tutelar, é aquele que está sempre com seu filho, conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos, tem essa sabedoria que nós não temos. Aprenda com seu preto velho, com a sua preta velha, porque ele tem muito a te ensinar. Salve as almas benditas e sagradas. Salve todo o povo de Congo, da Angola, da Guiné, de Moçambique.
salve todo o povo da costa, salve o povo de Benguela, salve todas as falanges de Umbanda e todos os seus pais e as suas mães velhas. Eu quero convidar os Ogãs para a gente fazer uma homenagem então, agradecendo os pretos velhos que criaram o fundamento do que é a nossa Umbanda, não é? Um terreiro de Umbanda está na raiz dessa cultura que nossos pretos velhos tanto nos trouxeram, essa cultura, essa bagagem de nossos orixás, da fé, essa fé que eles trazem. Adorei as almas, adorei as almas, salvação. Congo com caminda quando vem para trabalhar. Congo vem por céu, vai caminhar, vem pelo mar. Congo com caminda quando vem para trabalhar. Congo vem por céu, vai caminhar, vem pelo mar. Caminha mamãe, caminha mamãe. Oi, segura a caminha que eu quero ver se o filho de Pemba tem que ver. Eu quero ver vovó, eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Porque em casa de nação, seja ela Jeje, ou Molocô, Angola, Congo, em casa de Queto, quem manda é o orixá. Nos trabalhos de Umbanda, a figura do orixá está presente, mas geralmente é o guia mentor. E que geralmente na Umbanda vem em forma de um caboclo, com algumas exceções. Mas eu quero ver vovó, eu quero ver se filho de Pemba tem querer, porque quem fala é o guia. A gente tem que ter obediência ao nosso orixá, respeito pelas nossas entidades, abrir os nossos corações e deixar fluir a vontade de nossos mentores, porque eles sabem conduzir, eles sabem aonde nós estamos no nosso desenvolvimento, eles trazem o conhecimento e a sabedoria do que é melhor para nós. Salve as almas benditas e sagradas que nos dê paz, que nos dê harmonia, sabedoria, calma, paciência e tudo que eles retratam em sua simbologia dentro de nosso terreiro, dentro de todas as nossas casas de Umbanda. Salve todos os nossos pretos velhos, salve as almas benditas e sagradas. Muita paz no coração de todos nós. Adorei as almas, adorei as almas.